Olá, muito bom dia a todos os irmãos que participam conosco dessas lives. É uma alegria estar novamente aqui compartilhando com vocês princípios da Palavra de Deus. Eu gostaria de colocar um louvor declarando a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse tempo. O nosso Pai é Deus. Bom dia a todos, bom dia Cleonice, bom dia Tânia. Bom dia a todos aqueles que ainda vão adentrar. Bom dia, Manjune. É uma alegria tê-las aqui toda manhã. Angélica, Igor. É uma satisfação ter vocês aqui. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, melhor dizendo. Vocês que vão chegando, vão louvando ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Se alegre e regozije nele. Cantando a ti, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso. O grande eu sou. Estou perto do meu coração. Bom dia, amados. Meu pecado, vejo ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
bom dia a todos os amados irmãos que têm ouvido as lives, que têm recebido essa palavra de vida, palavra de bênção, palavra de edificação. Você ainda tem tempo, você que está no Instagram, aperte o aviãozinho onde você poderá compartilhar desta palavra, dessa live com mais pessoas. Você que está no Facebook, você poderá estar compartilhando também, abrindo uma sala. E lembrando que essa mensagem continuará gravada no meu canal do YouTube, PR Paulino Novaes com I. E aí você entra lá, se inscreve, aperte o sininho, porque o objetivo desse canal é levar a palavra de vida para todos aqueles que querem receber. Queridos, o nosso título hoje é uma mensagem muito importante. Todas as mensagens são importantes, mas hoje é uma mensagem especial ao seu coração, para que tudo possa ser transformado na sua vida. O título da mensagem hoje, do pensamento, é Deus de processos. Deus de processos. Então eu quero compartilhar, se for possível, você assistir até o final, é muito bom. Mas se não for, vai ficar gravado, você pode escolher um horário, um tempo, para que você possa ouvir do começo ao fim depois. Então eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 8, versículo de 1 a 5. Diz assim: Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente, pouco a pouco, de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, ou pico dos montes. Queridos, a primeira parte que eu quero compartilhar com vocês desse Deus de processo é porque o nosso Deus é um Deus de processo. O nosso Deus não é um Deus, ele é um Deus já, a Bíblia também diz que ele é um Deus já, mas ele é um Deus de processo na sua essência. Começo, meio e fim, alfa e ômega. Deus ele faz planejamentos. Então, amados, observe bem, aqui está Noé na arca. Noé, vocês conhecem a história da arca de Noé. Então Noé já estava na arca há algum tempo, e a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé, não é isso. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de Noé. Mas eu vou explicar para vocês o que é esse lembrou-se Deus de Noé. No livro de Esther, um livro que poucas pessoas leem, mas no livro de Esther tem uma revelação muito tremenda que eu quero compartilhar com vocês. No livro de Esther diz assim, no Esther capítulo 6, versículo 1 e 2. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, ou o livro das crônicas. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, irmãos, nesse tempo em que o rei Assuero, os eunucos tentaram matar ele, Mordecai, ele simplesmente salvou o rei. Ele avisou o que os eunucos estavam tramando contra a vida do rei. E então, num dia desses, o rei Assuero não conseguiu dormir. E por não conseguir dormir, o que aconteceu? O rei, quando ele não dormia, então chamava-se o cronista, ou seja, aquele que lia o livro dos feitos memoráveis. A crônica é todos os relatos memoráveis que aconteciam no palácio. Então, quando o rei
quando o cronista começou a ler, que falou que Mordecai tinha avisado para que o rei não fosse morto, então o rei, ele simplesmente mandou honrar esse feito, honrar essa atitude de Mordecai. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês, o Salmo 121 agora vai trazer um pouco mais de explicação sobre isso. No Salmo 121, já nós completamos toda essa revelação. No Salmo 121, versículo 3 e 4, diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, aqui está dizendo, o guarda de Israel é Deus. Então está dizendo que o nosso Deus, ele não dorme e nem cochila. Então, se um rei terreno aqui, o rei Assuero, quando ele estava sem sono, ele lia-se o livro das crônicas para ele, e chegou-se a esse entendimento que levou a honrar Mordecai pelos feitos dele. Então, da mesma forma, a Bíblia está dizendo que o nosso Deus, que o nosso Pai é Deus, o nosso Deus, ele não dorme e nem cochila. Então, quando a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Noé, então eu quero fazer uma aplicação para você entender. É como se Deus, que pediu para que Noé entrasse na arca junto com os animais, e agora, depois de um tempo, Deus, que não dorme e nem tosqueneja, ele começa a ler o livro dos feitos memoráveis de Noé. Ele começa a ler o livro das crônicas de Noé. E é como se Deus falasse assim, puxa, Noé está dentro da arca faz algum tempo já. Eu preciso intervir, eu preciso fazer algo em relação à vida de Noé e dos animais que estão na arca. E aí vocês perceberam que as águas começaram a minguar a partir de que Deus lembrou-se. Então eu quero dizer, irmãos, que na presença de Deus existem livros. Está lá em Apocalipse. Existem livros e existe o livro da vida. O livro da vida é o livro do Cordeiro. O livro da vida, ok? É singular. Mas também existem livros. E nesses livros estão escritos tudo aquilo que diz respeito a nós, principalmente os atos de fé. Principalmente os atos de fé. Compreende, amados? Então está ali escrito. Então o nosso Deus que não dorme, o nosso Deus que não tosqueneja, quando nós oramos a Deus, quando nós oramos em nome de Jesus, é como se o Senhor começasse a ler o livro das nossas crônicas, o livro da nossa vida. Quem está compreendendo isso? Então, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós temos o nosso momento em particular com Deus, nós chamamos a atenção de Deus em nome de Jesus. Quando você diz, Pai Celestial, em nome de Jesus, você chama atenção. Nós conseguimos captar a atenção de Deus por causa de Jesus Cristo que está conosco. E quando nós chamamos a atenção de Deus, Deus começa a ouvir aquilo que nós estamos orando, as nossas petições, os nossos clamores. E aí então Deus começa a ler o livro das nossas crônicas. Aleluia! E por que um Deus de processo? Porque a partir do momento que Deus começa a ler o meu livro, Ele vê aquilo que eu estou passando aqui na terra, os projetos que eu tenho aqui na terra, tanto a nível de família, como a nível pessoal, profissional, nos estudos, em todas as áreas, e Deus começa a ler outros livros, para que aquele propósito que Ele tem na minha vida possa se cumprir. Então, quando nós fazemos uma oração, Deus começa um processo. Deus começa um processo linkando várias pessoas. Deixa eu explicar melhor isso. Às vezes você está fazendo um tipo de oração e diz respeito ao propósito que Deus tem na sua vida. Mas para que você alcance o propósito, saiba de uma verdade. Deus sempre usou e sempre vai usar pessoas. Deus sempre usou e sempre vai usar pessoas para nos ajudar.
Por isso, o nosso propósito, querido, ele depende também de pessoas que Deus estará colocando, fazendo chegar até nós, ou nós chegarmos até essas pessoas. Então, quando você ora, você chama a atenção de Deus, ou seja, lembrou-se Deus de Paulino, assim como lembrou de Noé. E Deus começou a entrar com as providências no contexto lá do que Noé estava vivendo. Da mesma forma, Deus ele entra quando nós oramos, quando nós captamos por meio de Jesus Cristo a atenção de Deus. Então ele começa a mover pessoas para que aquilo que vai fluir, convergir para o propósito dele em nossas vidas seja atingido. E ele vai usando pessoas. Então ele vai dando sonho para uma pessoa. Muda uma pessoa de cidade. Essa pessoa chegou na sua cidade agora. E de repente um amigo seu conhece essa pessoa e te conecta a ela. Há uma conexão. Quando Deus começa a ler as nossas crônicas, Deus começa a nos conectar com pessoas chaves que vai nos ajudar a cumprir o propósito que Deus tem em nossas vidas. Por isso, amados irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Deus de processo já iniciou hoje, Ele lembrou de você. Eu quero profetizar que o teu nome foi citado no céu hoje. Aleluia! O propósito que Deus colocou na sua vida, o seu nome foi citado. Por quê? Porque você está orando, porque você está clamando, porque você está colocando diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor. E quando você faz isso, Deus ele fixa o olhar para você, ele fixa o olhar para o propósito que ele colocou na sua vida e começa a trazer pessoas, conectando pessoas para que esse propósito seja cumprido. Eu quero declarar que Deus iniciou um propósito, um processo na sua vida para que o propósito se cumpra. Aleluia! Louvado seja Deus! Pois bem, agora que fizemos uma introdução, lembrou-se Deus de Noé. Quando Deus lembrou de Noé, Deus não fez com que Noé saísse da arca no mesmo instante. Por isso que eu dei o título, o Deus de processos. Quando você ora e quando Deus ouve a sua oração, não quer dizer que aquele problema, aquela situação vai se resolver instantaneamente. Porque Deus, para resolver aquela situação, Ele precisa mover pessoas de lugares. Ele precisa conectar você com pessoas chaves. Então por isso que é um processo. A palavra do Senhor diz que quando Deus lembrou de Noé, Ele fez soprar um vento sobre a terra. Ele fez soprar um vento sobre a terra. E quando esse vento soprou sobre a terra, as águas do dilúvio começaram a baixar. Irmãos, eu quero profetizar que todo esse caos que se instalou no nosso planeta Terra, as águas já estão baixando, ou seja, já está terminando, ouça o que eu estou falando, já está terminando, já começou a terminar algum tempo atrás. O que está acontecendo é só alguns processos ainda, mas já está terminando. Aleluia! As águas já estão baixando. Os vírus já estão indo embora. Aleluia! Aliás, já foram. Eles só estão batendo em retirada. As coisas começaram a voltar ao normal. Aleluia! Não sei se podemos dizer essa palavra, mas é a palavra no português para você entender. Depois que as águas, que o vento soprou, Deus fez soprar um vento, as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Olha, perceba que no contexto de Noé, as águas foi baixando. Mas para quem, irmãos? Escute isso, olha aqui. Para quem? Escute, abaixo da minha mão tudo é água. No tempo de Noé, todas as montanhas ficaram cobertas. Então, Noé não tinha janela do lado na arca. A janela era para cima. Irmãos, quando nós, que princípio tremendo que eu vou te falar agora. As janelas da arca não eram do lado. A janela só era para cima. Ou seja, quando você olha para a esquerda, para a direita, para trás e até mesmo para frente, e você só vê água, só vê problema, só vê dificuldades, ainda tem uma porta que você pode olhar. Ainda você pode erguer os olhos e olhar para os céus. Aleluia. Por isso o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro não vem dos montes.
O socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Então, quando você não conseguir ver nenhuma solução à sua volta, saiba, ainda tem um canal aberto que você pode verticalmente, que você pode clamar ao Senhor, que você pode olhar para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que as fontes do abismo fecharam-se e as comportas dos céus também. Parou de chover. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ou seja, os montes, olha aqui a minha mão, imagina que isso aqui é os montes. Então a arca já estava aqui já. Só que ele não conseguia, Noé não conseguia ver que tinha terra próxima, ainda que fosse monte. Então, amados, às vezes a solução está mais próximo do que você imagina. A solução para essa situação está mais próximo do que você imagina. O fato de você não conseguir ver com os olhos físicos não significa que a solução não está aí. Deus é um Deus de processo. Ele já iniciou um processo de restauração, de nova criação. Se você não é convertido ainda, Ele já iniciou um processo de solução para essa situação. Pessoas estão sendo conectadas, a sua oração já foi respondida, Deus já está conectando pessoas e, querido, por mais que você não veja, já está bem próximo à terra firme aonde você pode pisar. Aleluia! Quem está me entendendo, diga amém. Solta um coraçãozinho aí. Aleluia! Você está entendendo, querido? Então, a palavra do Senhor diz que a arca repousou, ficou aqui, flutuando em cima dos montes, mas ainda havia água. E as águas foram minguando até o 10º mês, e cujo primeiro dia apareceram os cumes do monte. Então as águas foram minguando. Perceba aqui na minha mão, aqui é a arca, aqui é o monte, e no meio água. A arca foi descendo, até que apareceu o primeiro monte, ou seja, a arca deu aquele baque. Daqui a pouco, querido, daqui a pouco, você já vai ver um sinal visível. Daqui a pouco você vai ver algo palpável. Aquilo que estava só no mundo invisível começará a se manifestar na sua vida real. Aleluia! Quando deu aquele primeiro baque, então Noé falou: opa, encontramos alguma coisa firme. Eu quero profetizar. Daqui a pouco você começa a sentir que algo mais firme, algo palpável começou a manifestar na sua vida. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus de processo. O fato de ainda não ser concluído esse processo não quer dizer que Deus não lembrou de você, não quer dizer que Deus não está trabalhando a seu favor ou já trabalhou a seu favor. Simplesmente você precisa esperar em Deus no sentido de crer e continuar trabalhando, continuar fazendo o que você está fazendo, o que está sendo liberado, o que foi liberado, para você fazer da maneira que foi liberado em cada lugar. Continue fazendo, crendo em Deus. Daqui a pouco você vai ouvir os decretos favoráveis. Daqui a pouco você vai ver que há vacina contra esse vírus. Daqui a pouco você vai ver que tudo volta ao normal. Já não precisa mais usar máscara, já não precisa tanto cuidado como era antes. Por quê? Porque o Deus de processo está trabalhando na terra. Ele fez soprar um vento sobre a terra e já começou a baixar isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como eu faço sempre, amados, eu não posso pregar nenhuma palavra sem trazer Jesus. Ele é a razão. Ele é a razão. Aonde estava Jesus? Lá no tempo de Noé, pastor. Jesus era a arca. A arca ali é um tipo de Cristo. Aleluia. Onde o juízo de Deus através das águas batia na arca, mas não ofendia, não machucava, não afogava quem estava dentro da arca. Aleluia. Então quem estava dentro da arca está seguro. Ainda, escute isso, meu irmão. Se você está na igreja, se você é igreja, se você está em Cristo, ainda que você tropece, você vai cair dentro da arca. Deixa eu explicar. Imagine os filhos de Noé dentro da arca. Quando eles tropeçavam e caíam dentro da arca, não fora da arca. Então há uma diferença de você crer no Senhor. Mesmo que você caia, Ele te levanta.
Porque você cai dentro da arca em Cristo. E Cristo te levanta, assim como ele fez com Pedro. Imediatamente ele socorreu e levantou Pedro, que estava afundando. Amados, o que eu estou querendo dizer? Nós temos um Deus de processo. E hoje, no Novo Testamento, eu quero abrilhantar, terminar esse princípio, esse pensamento da palavra de Deus, falando sobre Jesus Cristo. Em Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Querido, o mesmo Jesus que estava no tempo de Noé, ali na figura da arca, hoje ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá ele intercede por nós. Lá na arca ele protegeu Noé e sua família, que estava dentro da arca. Eu quero profetizar: hoje, Jesus Cristo está à direita do Pai, e de lá ele intercede a teu respeito, a respeito da tua família, a respeito do seu trabalho, a respeito de tudo aquilo que você vive hoje nesse dia. Por que Jesus intercede por nós? O que Jesus ele intercede por nós? O que ele quer que nós creiamos? Ouça isso, amados, ouça isso. Jesus quer que creiamos na sua justiça. Jesus quer que creiamos na sua obra consumada. Jesus quer que lancemos sobre ele todas as nossas culpas e ansiedade. Então Jesus está intercedendo por nós. É como se Jesus dissesse assim: lance sobre mim. Você está se sentindo culpado? Está se sentindo condenado? A condenação já veio sobre mim. Lance sobre mim todas as suas culpas. Lance sobre mim todas as suas condenações, as suas ansiedades. Jesus está dizendo isso. Jesus hoje está diante do Pai que não dorme. E Jesus, quando nós clamamos a Ele, Ele menciona o nosso nome. Eu estou fazendo uma ilustração para você entender, amado. Ele intercede por nós. Quando você clama a Ele, Ele lembra o teu nome diante do Pai. E o Pai que sempre leu crônicas, Ele vai ler a minha crônica e a sua crônica. E a crônica agora é curtinha. A crônica é o seguinte: Paulino está em Cristo. Paulino está em Cristo. Coloca o seu nome. Você está em Cristo. Isso é o suficiente para que os processos sejam adiantados. Meu irmão, você quer adiantar o processo? Porque você sabe que processo pode ser atrasado e processo pode ser adiantado. Então, você quer adiantar os processos na sua vida? Creia na justiça de Cristo. Creia que Ele fez justiça por você e Ele te tornou justo. Creia na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Quanto mais você colocar toda a sua fé somente em Jesus Cristo, o seu processo é adiantado. Aqueles que compreendem essas coisas, o processo dele é adiantado. As crônicas são lidas mais rapidamente. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele sabe o filho que sabe quem Ele é e o filho que não sabe quem Ele é. Quando você crê somente em Jesus, você entendeu quem você é e a sua posição de justiça. A posição de justiça é o estado perfeito, é ser como deveria ser. E nós devemos ser da melhor maneira possível. Nós devemos ser reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisa, embaixadores de Cristo aqui na terra. Homens e mulheres cheios de fé, que professa, sabe quem Ele é. Homens que professam a sua posição, profetiza a sua posição, homens que administram a sua condição, a sua situação aqui na terra. Entenda uma coisa: por que Paulo começou? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e hoje Ele está assentado à direita do Pai. Então entenda, o juiz que pode condenar ou absolver é Deus. Pai, o nosso Pai é o juiz. E eu quero que você compreenda, Jesus Cristo hoje, meu amado irmão, está assentado do lado do Pai. Ou seja, Jesus Cristo está assentado do lado do juiz. Jesus Cristo hoje está do lado do juiz. E o juiz é pai do intercessor. Olha que tremendo. O Deus Criador dos céus e da terra, que é juiz, é pai do intercessor. E Jesus é o nosso intercessor. Então significa que o nosso intercessor, que está do lado do juiz, que é o nosso Pai, ele está atento para que
o promotor de acusação, que é Satanás, não faça nenhuma manobra que venha atrasar os processos de Deus na nossa vida para a realização do propósito que Ele tem através de nós. Por isso que Paulo diz: quem nos condenará? Quem vai condenar você? Se o intercessor, se o advogado é seu irmão mais velho, meu irmão. Quem vai condenar você? Quem vai atrasar os seus processos? Se cada vez que Satanás apresenta uma acusação contra você, Jesus Cristo se levanta como nosso intercessor e diz assim: eu protesto contra essa acusação. E então o Pai, que é o nosso juiz, que é Pai do intercessor, diz: protesto aceito. Aleluia! Quando isso acontece, amados, a certeza que nós temos é que o nosso processo ele vai continuar, a nossa vida vai continuar, vamos continuar avançando mesmo em tempo de crise, vamos continuar avançando, crescendo mesmo em tempo de dificuldades. Por quê, querido? Porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, hoje Ele intercede por nós, Ele está do lado do Pai Celestial, Ele está do lado do juiz. E o Pai aceita, o juiz aceita todos os pedidos de protesto desse intercessor, porque ele é digno, aleluia, porque ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus é digno, aleluia, ele é o Cordeiro Santo. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos mais? Clame a Jesus. Se o seu processo está lento, quando eu falo processo, eu estou dizendo em relação a no que diz respeito tudo na sua vida, todas as áreas da sua vida. Se está travado esse processo, amados, saiba, assim como Deus interviu pela família de Noé, assim como Deus honrou Mordecai, assim em Cristo Jesus, nós não seremos envergonhados nessa terra. Aleluia! O Deus de processo, por causa de Jesus Cristo, está a nosso favor. Nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu amado irmão. Saiba de uma verdade. Eu quero profetizar. Se você creu nessa palavra, se você recebeu essa palavra, eu quero profetizar que os processos na sua vida começam a acelerar a partir de agora. Todo processo que está travado na sua vida começa a acelerar, porque você sabe agora que você pode lançar toda a sua preocupação em Jesus Cristo, que você pode lançar toda a sua ansiedade em Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de você. Ele cuidou, cuida e sempre cuidará. Nós temos um intercessor digno ao lado do nosso Pai Celestial. E ainda hoje, se você já orou, se você já colocou diante do Senhor, se você tem costume de passar tempo com Ele, o seu nome foi citado no céu. E lembrou-se Deus de Paulino, e lembrou-se Deus de você. E os seus processos, ainda que pouco a pouco, começa sendo acelerado. E você vai ver, daqui a pouco, os milagres começar acontecendo. E eu profetizo a nível de Brasil. O Brasil já saiu dessa. A economia do Brasil já saiu dessa. E ninguém vai explicar como. Porque houve intervenção de Deus. Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor desse Brasil maravilhoso. Esse é o nosso Senhor. É o grande eu sou. Que Deus te abençoe. Se você crê que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu e ressuscitou, se você crê, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo. Aleluia. Se você crê que Jesus veio a esse mundo em carne, morreu numa cruz, e depois ao terceiro dia ele ressuscitou, e você crê na morte e ressurreição de Cristo, e você recebe essa obra consumada, e sabe que hoje ele está sentado à direita do Pai, então você é um salvo. E como salvo, amado irmão, e como salvo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Saiba de uma verdade: o processo está
adiantado, porque Deus lembrou de você. Tenha um ótimo dia. Se você puder, ouça esse louvor, deixa esse louvor entrar no seu coração, expresse ele a Deus, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Pai que é Deus. Ele é digno, Jesus Cristo, Cordeiro Santo, Ele é digno de receber todo louvor. Ele é o grande eu sou, o nosso Pai é Deus, e é um Deus de processo, que se você crer, o processo será adiantado, o processo terá mais rapidez. Aleluia, a partir de agora. Se você crê, diga amém, professe isso na sua vida. Essa mensagem vai estar salva no meu canal do YouTube. Você pode ouvir quantas vezes quiser, deixar entrar, aplicar esses princípios na sua vida, amados irmãos. Está lá, de graça. Vai lá e ouça, regozije e renove, tire princípios, ouça com mais tempo e profetize as promessas que foi declarada nesse lugar. Que Deus te abençoe. Se você puder, ouça esse louvor, que vai com certeza abençoar a sua vida ainda mais. Manifestar a bênção de Deus na sua vida. Do teu amor, sem tristeza ou dor, ouço as vozes dos anjos do céu cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Estou perto do teu coração, amando o pecador e não o pecado. Vejo ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, o grande eu sou. Agradecer a presença de todos vocês, meu irmão Marco Formigueri, lá de Passo Fundo. Os irmãos de Passo Fundo estão presentes nessas lives.
Muito obrigado, Vanessa. Deus abençoe. Cíntia, Tamires, Ivânia, todos vocês que receberam essa palavra. Saiba que Deus é Deus de processo, mas em Cristo Jesus os processos já foram apressados, já foram adiantados, e eu declaro isso sobre a vida de vocês. Tenham um ótimo dia, continue abençoados em nome de Jesus. Lembrando mais uma vez que essa mensagem vai ficar daqui a pouco, estará lá no meu canal do YouTube, PR Paulino Novaes com I, onde você poderá estar enviando para outras pessoas, se inscrevendo, assinando, tocando no sininho para que você possa receber mais palavras de vida e levar essas palavras para muito mais pessoas, para que elas possam saber que Deus é Deus em todas as eras, em todos os tempos, não importa como esteja, Deus é Deus. Ele é o grande eu sou e o nosso Pai é Deus. Que Deus te abençoe, continue abençoados em nome de Jesus. Até mais.